A gente está começando hoje aqui o programa do vereador Nami Nassif, aqui pelo Canal 13, a Rede Softlight. É um programa que a gente já tem mais ou menos parecido, só que aqui a gente tem imagem, tem tudo, e com a qualidade que tem a nossa TV, com o meu amigo Ney, nosso diretor, com o Roberto, com o Renato. Então vocês vão ver uma qualidade diferente, que aqui tem imagem. Então a gente queria dizer a vocês que a gente está começando com o programa do vereador Nami Nassif. A gente lá na rádio tem vereador Nami Nassif em ação. E aqui, com o talento que tem nosso amigo Ney, nosso amigo Roberto, Renato, vai discutir um nome diferente, ou vai continuar vereador Nami Nassif em ação, prestando conta. A gente acha que não cabe, porque prestando conta dá a impressão que você está terminando, não é o caso dele. Ele tem 3 mandatos de vereador, e eu costumo falar que o vereador Nami Nassif ele é diferente, porque ele não vive da política. Hoje nós temos muitos políticos que a única renda que eles têm é a política. O Nami não, o Nami é bem sucedido na carreira dele de advogado, trabalha, a mulher é empresária, o filho é médico, então ele não vive. Ele está na política para servir, como ele bem fala. Não adianta eu pensar no eu, tem que pensar no coletivo. Então a gente está começando aqui pelo esse canal maravilhoso, que eu já tenho um programa aqui, e a gente sabe da qualidade da imagem, da qualidade do trabalho deles, a seriedade, e é mais um canal que o vereador Nami vai ter para chegar à população e falar do que ele já fez. Não adianta ficar com eu sou bom, eu sou isso ou aquilo. É mostrar serviço. Ele costuma dizer que o mandato do político tem que ter uma marca. E lá para frente nós vamos falar do trabalho social que ele faz, dos 3... São 4 mandatos, teve um que ele foi suplente, ficou 1 ano, então são praticamente 4 mandatos. Então nós vamos começar aqui para pedir o nosso vereador para se dirigir aqui a todos os telespectadores da Softlight Canal 13. Um bom dia, boa tarde, boa noite, nosso vereador Nami Nassif. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos os telespectadores aqui da TV Softlight. Boa tarde aqui toda a equipe também da TV. É um prazer muito grande estar iniciando esse programa aqui com vocês. É uma forma do político vir interagir, prestar conta, interagir com a população e mostrar nosso serviço também. Então, e trocar algumas ideias, porque na vida pública, eu sempre digo, quem está na vida pública tem que ouvir a população e tentar absorver as demandas e tentar ajudar a resolvê-las, né? Então é muito prazer estar aqui, eu acho que vai ser um programa bem produtivo, vou mostrar nosso trabalho. Futuramente traremos outros entrevistados também com a gente aqui para nos debatermos alguns assuntos importantes da cidade, porque a cidade hoje sabe que precisa ter pessoas pensando para tentar reconstruir Nova Friburgo. Nós passamos aqui uma crise política e administrativa por muito tempo. E a gente acredita que esse programa aqui vai ser um espaço de interagir com a população e mostrar nossas ideias, o que a gente pensa, o que a população também pode mandar pelo nosso WhatsApp, sempre se manda assim. Vamos largar o número daqui a pouco dos dois, do meu, do reivindicações, pede esclarecimento. Então é muito importante esse programa. Esse espaço aqui será utilizado para isso. Então a gente começa aqui falando, vocês qualquer dia, qualquer hora, vocês podem passar perguntas, se identificar. O meu telefone é facílimo. É 9, o número 9, 5 vezes 3432. Tem o WhatsApp, vocês podem passar pergunta. Depois, no programa seguinte, a gente vai repassar as perguntas para o Nami. E ele responde a qualquer pergunta, não tem esse negócio, se você falar de saúde, de educação, na área social, porque ele tem condições de responder pelo tempo de experiência que ele tem na vida pública e por ter um conhecimento maior, já trabalhou no governo do Estado, é uma pessoa que é um advogado formado, é constitucionalista, já teve escritório ligado à área política, então ele sabe como funciona. Nós vamos falar lá para frente sobre emenda parlamentar, qual a função do vereador, a função do prefeito, porque as pessoas às vezes misturam, a gente está cansado de ver as pessoas acharem que o vereador pode asfaltar a rua, pode construir colégio, pode reformar creche, não é o caso. A função do vereador é outra, é fiscalizar e legislar, e como o Nami fala sempre, todo vereador ele tem que ter o seu líder político atrelado a ele, mas com uma condição que você tenha condição de chegar a ele, não é aquele chuva de verão, que o vereador do interior, quando chega na eleição para deputado, para senador, ele é procurado, recebe um dinheiro para fazer a campanha do cara, depois nunca mais vê. O Nami, lá para frente nós vamos falar, ele tem uma ligação de quase 30 anos com o deputado federal Hugo Leal, que já está no 3º mandato, e é esse deputado que é o canal que ele consegue as verbas, que nós vamos enumerá-las aqui, principalmente na área social, porque se você não tiver um líder político, se você tiver acesso a ele, você não vai conseguir nada, não é, Nami? Então, Nami, explica para a população aqui, para o pessoal, para os telespectadores do Canal 13,
qual é a função real do vereador? Eu só acho que a função real do vereador é legislar, fiscalizar o Poder Executivo, né, os atos do Poder Executivo, e excepcionalmente julgar. Você julga quando você faz um impeachment no qualquer cargo do Poder Executivo, no caso seria o prefeito. Essas são as funções principais do vereador. Agora, a gente sabe que o vereador, ele pode, além de como político e como a influência que ele tem, como cidadão, ele pode fazer muito mais para a sua cidade. Então, eu digo lá na Câmara de Vereadores, eu sempre defendo isso, eu cobro dos vereadores, que a gente eu criei a Frente Parlamentar em Defesa do Nova Friburgo. É uma frente suprapartidária, né, a gente tenta se criar ali, e essa frente é no sentido de nós buscarmos recursos, né, federais através de nossas lideranças políticas. Por quê? Todo vereador que exerce o mandato, ele tem um partido político. E o seu partido político geralmente tem um representante em Brasília, né, um deputado federal, um senador, né? Então, todos os deputados federais, por exemplo, ele tem, todo ano, é destinado para ele 15 milhões de reais de verbas, né, para ele destinar no orçamento para onde ele quiser, para o seu estado, onde ele quiser destinar para o seu estado. Então, em razão disso, o que a gente faz? A gente tenta fazer um trabalho, né, um compromisso político, o que eu falo com o Hugo, a gente compartilha, né, o gabinete com o deputado federal Hugo Léo, e a gente vai à busca de algumas emendas de parlamentares para você tentar ajudar Nova Friburgo e através das demandas que vem sendo solicitadas pela população. Como é que vem essa verba? Bem, primeiro, a gente tem que saber qual é a demanda. Aí, quando chega no final do ano, próximo outubro, a gente solicita ao deputado aquela verba, a gente pede a ele que destine no orçamento da União uma verba para o município de Nova Friburgo para ser empregada em determinados setores, em esporte, saúde, educação, na assistência social. Aí o deputado faz lá a emenda parlamentar dele, destina essa verba para aquela atividade que a gente pede a ele, para o município. Tem um cadastro, tem que se colocar dentro do cadastro, né, do Singov, lá do Ministério, a Prefeitura cadastra e vai fazendo um procedimento que vai ser um processo administrativo, vai ser acompanhando, vai lá em Brasília, aqui no Rio de Janeiro, no município, né? Não, é no município e em Brasília. Bem, se você cumprir todas as exigências, o Ministério aprova o seu pedido, é lavrado um convênio, né? Se faz um convênio entre o município, lá, o Ministério que for, o Ministério da Assistência Social, o Ministério do Esporte, e esse convênio, assim que é feito o convênio, fica lá o convênio assinado, o recurso é destinado, depositado, geralmente na Caixa Econômica Federal, para você executar aquele pedido que está, que é fiscalizado o serviço. Bem, eu digo com você que cada deputado tem 15 milhões de reais. Lá na Câmara nós somos 21 vereadores. Vamos supor que cada vereador consiga obter um deputado que faça um compromisso com um deputado federal do partido dele, que vai trabalhar aqui em Friburgo por ele, para que ele consiga os emendas parlamentares em torno de R$1 milhão em 4 anos de mandato. São 21 milhões por ano. São 21 milhões por ano. E se for em 4 anos, seriam 21 milhões nos 4 anos. Imagine o município hoje ter um aporte financeiro de 21 milhões extra-orçamentário, destinado pela Câmara de Vereadores, destinado para determinados setores. Vou dar um exemplo para você aqui. Em 2008 para 2009, o muro da FAP estava caindo. Na Via Expressa, na Via Expressa ali, a FAP estava caindo no muro e a FAP estava sob risco de cair para um muro de contenção. Um muro atirantado ali, na época, R$1 milhão. Aí, em 2009 ou 2010, junto com o deputado Hugo Léo, a pessoa da FAP me procurou, eu consegui o deputado Hugo Léo R$1 milhão naquela época, para nós fazermos aquele muro ali, que a prefeitura não tinha recurso para fazer o muro, porque esse muro atirantado, na época, R$1 milhão. O muro foi feito e a FAP está lá. Agora, eu vou dizer a você, se nós não tivéssemos conseguido obter esse recurso de R$1 milhão, não teria aquele muro, a FAP poderia ter rachado. Essa instituição tinha parado. Poderia ter parado. Eu poderia trazer você aqui outras benfeitorias que nós trouxemos. Friburgo, por exemplo, essa quadra de skate que nós temos aqui na Maquinível, por exemplo, era uma reivindicação muito grande da população, tinha uma demanda muito grande. Foi através do deputado federal Hugo Léo, nós conseguimos uma verba federal, eu consegui através do deputado Hugo Léo. Está ali, marcamos hoje uma quadra de skate embaixo, na rua Maquinível, que é embaixo do viaduto. Próximo ao viaduto. Próximo ao viaduto. Era uma reivindicação muito grande da população, os jovens pediam um espaço para aquilo ali e nós obtivemos ela. Se você observar, as 3 primeiras academias ao ar livre no Nova Friburgo, quem trouxe para o Nova Friburgo fomos nós, através de emenda parlamentar do deputado Hugo Léo. Eu peço para você vá lá, está ali. A primeira foi no Conselheiro Paulino, a segunda foi na Chácara Paraíso. Estão lá em pleno funcionamento, né? Até os em pleno funcionamento. Precisa o município fazer a manutenção dela, que está abandonada, mas as suas 2 primeiras academias ao ar livre. Então, poderia trazer você aqui também
nós trouxemos verbas federais, várias ainda para serem aplicadas na saúde. Eu me lembro que agora mesmo, no início desse mandato do atual prefeito agora, a UPA estava em dificuldade. Nós conseguimos uma emenda parlamentar de 5 milhões de reais, uma emenda de bancada, conseguiu uma emenda de bancada, para destinar para a manutenção da UPA. Por quê? Havia dificuldade financeira, porque o município, por si próprio, não estava conseguindo pagar, porque o Estado não estava inadimplente com 24 milhões. Então nós conseguimos obter ali aqueles 5 milhões e sanar. E assim outras verbas foram, a verba de implementação da saúde, foram verbas destinadas à reforma do posto de saúde, por exemplo, hoje até estive na prefeitura cobrando a eles, porque eu estou com uma verba destinada pelo deputado Gulial para a reforma do posto aqui de São Geraldo, tem uma verba destinada para a reforma e equipamento do posto aqui de Conselheiro Paulino, e uma verba destinada para equipar o posto de Vargem Alta. Então, eu vou mostrando a vocês que muitas benfeitorias, muitos benefícios a população a gente traz. Aí você fala comigo assim, mas como é que é feito isso? Bem, primeiro essa verba tem que trazer, eu tenho que passar pelo município. Eu não posso, por exemplo, eu não consigo fazer diretamente essa obra, eu tenho que passar pelo município. Então, eu tenho que cobrar o município, fiscalizar o município, se ele está cumprindo as exigências do Ministério para executar essas obras e essa verba também. Eu calculo que hoje nós devemos ter, para serem executados, mais ou menos 2 ou 3 milhões de reais de imediato. Fora já foi executados, para ser executado. Hoje, inclusive, encontrei um secretário do governo, do atual governo, e cobrei isso a ele, porque eu quero saber todo o relatório está sendo executado. Tem uns que demoram, realmente demora, muito por falta de ineficiência do Poder Executivo e muitos também... É isso que eu vou falar daqui a pouco. Então você vê que a gente, quando eu falo isso, a gente consegue ajudar Nova Friburgo, independente do governo estar lá. Que eu sempre digo na Câmara o seguinte, os governos passam, a cidade fica, a população fica. Então, quando você faz um bem à população, esse bem fica, uma benfeitoria fica. Por exemplo, a quadra de skate foi feita, no PS, nós conseguimos essa verba, foi no governo do Rogério Cabral. Do Rogério Cabral. Essa verba do Rogério Cabral, quer dizer, passou o Rogério Cabral, foi o Serginho, passou o Serginho, o Rogério Cabral, e vai passar dos prefeitos, a quadra está ali para ajudar a população, em benefício da população. E nós agora, há 3 anos atrás, você vê agora o mais importante ainda, fui procurado, há uns 4 anos atrás, por uma diretora da Casa São Vicente de Paulo, a Casa dos Pobres, São Vicente de Paulo, a irmã Adriana, e como fui também pelo Laje. E a irmã Adriana, começamos a conversar com ela, ela demonstrou assim que a instituição, a Casa dos Pobres, ela é uma casa muito rica, mas de amor e poucos recursos, ela em si, porque ela tem uma entidade por trás dela. E ela vinha com uma dificuldade financeira muito grande, porque ela tinha dificuldade em resolver problemas de certidões e não tinha uma infraestrutura de qualidade para os acolhidos, como é que a gente pensava em dar a eles. Tem um bom tratamento e nós fizemos uma programação para executar um trabalho na Casa dos Pobres. E como outras instituições também, que eu falaria aqui também. Então nós começamos primeiro, o que nós tentamos fazer, bem, a irmã falava comigo assim, eu precisava de uma van, porque com uma van, eu tenho que pegar meus acolhidos, eu tenho que levar o médico, eu não tenho como levar, eu tenho uma Kombi aqui que tem que pegar a cadeira de roda, levantar e botar dentro de um carro. Eu não tenho uma van com elevador, eu preciso de uma van com elevador, e esta van, além disso tudo, eu vou pegar essa van, vou passear com meus acolhidos. Eu quero levar eles a Aparecida do Norte, quero levar para passear em Moneraí e outros municípios também. Falei, irmã, vou em busca. Aí nós programamos assim, um projeto para dentro da Casa dos Pobres. Bem, nesses últimos 3 anos, nós conseguimos, para a Casa dos Pobres, 2 vans, uma saveira, conseguimos, com verbas federais, através de emenda do deputado Guliel, informatizar toda a Casa dos Pobres com inclusão digital, conseguimos colocar televisão em todos os quartos, eu consegui verba federal. 40 televisores. Coloquei armário em todos os quartos da Casa dos Pobres, tudo com emenda parlamentar do deputado Guliel, a parceria que eu tenho com ele. Bebedouro na Casa dos Pobres, e agora, por fim, dessa etapa, nós conseguimos agora, eu estou com os climatizadores, vou climatizar toda a Casa dos Pobres nesse coisa. Aí eu falo com você o seguinte, bem, 3 coisas. O mandato do vereador, eu tenho a obrigação de fiscalizar e legislar. Mas quando você trabalha numa instituição dessa, bem, você dá qualidade de vida às pessoas que estão ali, os acolhidos. E qual é a diferença disso tudo? A diferença que a gente sabe que uma instituição como a Casa dos Pobres, o Lar Amor Abrigo a Jesus, a própria FAP, a PAI, são instituições que vivem com dificuldades financeiras que dependem de subvenções. E muitas das vezes, quando essa subvenção não chega, eles passam dificuldades, os funcionários muitas vezes nem chegam a receber os seus pagamentos.
E qual é a diferença dessas, todas as instituições que estou falando com vocês aqui? A Casa dos Pobres, por exemplo, ela tem uma entidade do Rio de Janeiro que aporta até recursos quando há um déficit orçamentário. Mas esse déficit orçamentário, ele tem que ter um parâmetro, porque nenhuma instituição consegue manter todo mês uma importância muito grande, porque leva a insolvência, vai acabar prejudicando aqui, prejudicando lá no Rio de Janeiro também não consegue. Então, quando você faz um trabalho desse, você chama a atenção da população e você dá qualidade de vida às pessoas. Hoje, você tem a noção, eu pego uma Casa dos Pobres hoje, ela tem condições, ela pega os seus acolhidos, leva para passear na praia. A irmã Adriana pegou esses acolhidos, levou no Cristo Redentor. A irmã pegou esse acolhido na época, leva para passear lá no São Paulo. Ela levou uma van com os acolhidos, não, mas que 12 ou 15 em Aparecida do Norte. Então, então o que acontece? Esse dia eu estava lá na Casa dos Pobres, lá um tempo atrás, estava parada as duas vans que eu consegui, estava parada a Saveiro, cabine dupla, e elas estavam arrumando para sair com os acolhidos, para fazer uma viagem com os acolhidos. Isso é uma gratidão que me dá, né, muito grande, uma satisfação muito grande, porque esse é uma realização do nosso trabalho, da qualidade de vida das pessoas, aquelas pessoas que já te deram tanto, né? Tanto na vida e hoje estão ali sem perspectiva de vida nenhuma. Agora, hoje elas têm condições de fazer um passeio, elas têm condições de fazer uma viagem, elas têm condições de, quando tiver que levar alguém, levar no médico com uma dignidade, botar na cadeira de roda com o elevador. Há pouco tempo, agora, esses meses atrás, nós fomos comemorar o Dia Internacional do Idoso. Houve uma festa em conjunto, que era o Laje, lá no Morro de Jesus. Aí você vinha as vans trazendo um para o lado, outro para o outro, quer dizer, interagindo com eles. Então, nós vamos entregar agora a climatização. E eu sempre digo o seguinte, essas instituições, na verdade, elas ficam muito à mercê. Porque não só essa estrutura que se dá para eles, né, que eu estou falando aqui, mas muitas vezes tem dificuldade de trânsito em conseguir documentação ou até uma subvenção para se automanter. Essa documentação que o nome está falando, se não tiver tudo certinho, emperra tudo. Não, tem que correr atrás, às vezes a prefeitura está de subvenção, às vezes o Estado está de subvenção, então a instituição fica em dificuldade. A Casa dos Pobres, por exemplo, hoje, ela praticamente está se automantendo, porque não tem um tostão de subvenção hoje da prefeitura junto à Casa dos Pobres. E tem 15 acolhidos da prefeitura que estão lá, 15 acolhidos que estão da Casa dos Pobres, que é da prefeitura, há 2 anos que a prefeitura não paga a subvenção e há 2 anos que não vai uma pessoa da prefeitura procurar saber que está lá. Mas eu vou falar o seguinte, Kim, um dia eu estava conversando com a irmã Adriana, é um negócio assim impressionante. Essas instituições como o Rogério também, o Laje, são instituições que o poder público não olha muito por elas, né? Não tem essa afinidade de olhar, e a classe política em geral também não tem, porque quem está ali não dá o voto. Não dá retorno. Quem não tem retorno político. Eu, particularmente, quando a gente consegue obter essas verbas aí, que já ultrapassa mais de R$1 milhão nessas instituições que a gente conseguiu, já me falaram, por que você não construiu 2, 3 quadras em bairros distintos, que o seu retorno político, você sair com retorno político bem melhor. Ou politicamente você vai ter tanto, pode ter 200 mil votos, bota lá um bairro tal, não tem uma quadra, tem tantos mil eleitores, você pode ter uma quantidade de votos. Mas o político tem que trabalhar de forma diferente, ele tem que trabalhar para o ser humano, não tem que pensar só em voto. Então, como ele não dá retorno para a sociedade, primeiro que ele não vota, e segundo que ele está ali também não sai mais para trabalhar, produzir mais nada. Então ele fica ali naquela situação. A margem da sociedade. A margem da sociedade. E as instituições, cara, eu falo a você, Nova Friburgo precisa mais da Casa dos Pobres, mais do Laje, mais da FAP, do que a FAP deles, a Casa dos Pobres do Laje de Nova Friburgo. Imagina a gente tirar essas instituições hoje, né, de cenário, o que seria, né, junto ao poder público? Onde ficariam esses nossos acolhidos? Cada instituição dessa, por exemplo, Laje, a Casa dos Pobres, deve ter em torno de cada um de 150, 160 acolhidos ali. A Casa dos Pobres tem agentes especiais. A Casa dos Pobres já teve até 180. Eu quero dizer a vocês que, em breve agora, é uma satisfação minha, cada vez que eu entrego um bem, a gente consegue estruturar uma instituição dessa, eu trago uma qualidade de vida assim para eles, é uma satisfação muito grande que eu tenho. Não tem preço que pague isso, eu acho que é coisa de Deus. Agora vamos entregar os climatizadores. Porque eu ainda falo com você assim, se você me conhece, eu sinto muito calor. Se eu tiver um ambiente fechado, eu sinto... Imagina um acolhido hoje, uma pessoa especial que fique num quarto grande. Quem tem uma idade avançada, doente, fica na cama, geralmente, do corpo, né, é sempre mais elevada. Naquelas camas, né, que os colchões são de napa, para, né, se manter hospitalar. Nesse caso, ficar deitado ali durante o dia, nesse lugar abafado. Inclusive, é muito mais gratificante. Eu vou falar que eu conheço todo o trabalho, então eu vou falar. Você, quando o nome falou que conseguiu 2 vans, um saveiro, mais os 40 televisores, os 50 armários de aço, mais os bebedores, bebedores, parece que eles usam outro nome.
Agora, com essa vinda dos 30, acho que são mais de 30 ar-condicionados, 32. 42, eu acho, 52. Inclusive, além do conforto... São climatizadores, tá? Ar quente e frio. É obrigatoriedade, porque quando nós estávamos lá, quando entregou esses televisores e esses armários de aço, o Ministério Público esteve lá e obrigou a instituição a recomenda, né, climatizar. Porque pela saúde dos idosos, que então, não falou, que a gente tem feito isso. Então, se ninguém olhar por isso, e você vê um político, não precisa ser vereador de mandato, um político aqui que tem um certo respeito à cidade, se ele tiver um líder político, ele vai pedir para fazer uma quadra, para reformar um colégio, para ampliar uma creche. Ele não vai querer investir em instituição de caridade, que ele não me falou lá, não dá voto. Não, mas nós temos também recursos investidos em instituições de caridade, saúde, educação, eu tenho em todas. Mas hoje eu tenho essa meta hoje, porque, olha só, eu junto com o irmão dele, nós temos uma meta a ser cumprida. Então, fazer um planejamento para aquela instituição. Por exemplo, já está acabando, nós já estamos com mais verbos ainda para colocar novas cadeiras de rodas da Casa dos Pobres, novas camas também, é outra fase, são etapas. Então eu acredito que daqui a 3 ou 4 anos, se eu conseguir me reeleger vereador, no final desse planejamento, nós vamos ter uma estrutura muito boa, tudo... Vai ser uma casa humanizada. Humanizada, né? E como o Lages também. Por exemplo, agora também o Lages também, que é engraçado que Friburgo são duas instituições que o povo clama e gosta delas, né? O povo de Friburgo é bem solidário. Às vezes eu posto nas minhas redes sociais, a gente vai lá, nós vamos até filmar isso tudo, as entregas que eu faço lá na Casa dos Pobres, tudo. O pessoal, e o Lages, não vai levar nada não? O Lages, olha só, o problema é que eu tenho feito pelo Lages, eu tenho um carinho muito grande pelo Lages, o Rogério lá, toda a equipe, Folhas Belas, Douglas, todos eles são assim, uns guerreiros mesmo, estão ali no dia a dia, matando 1 leão por dia para manter a instituição. Eu sei as dificuldades deles, tá? Você vê, a subvenção tem 2 atrasadas junto à prefeitura, eu estou tentando ver se a gente consegue botar em dia, entendeu? Pagou uma semana passada, quer dizer, veio um arroxo muito grande. A gente tem feito a estruturação deles também. Agora, por exemplo, já chegou algumas cadeiras, eu vou botando uma câmara fria lá, geladeiras, eu vou conseguir uma máquina industrial, uma lavanderia nova para a gente conseguir também, está conseguindo comprar, já está chegando para fazer as entregas. Alguns televisores também, todos os quartos, quer dizer, também vou fazer o mesmo trabalho que estou fazendo em Casa dos Pobres, estou fazendo com o Lages. O Lages também, eu acho até uma situação mais complicada, né? Porque o Lages, por exemplo, a Casa dos Pobres, por exemplo, ela tem uma instituição que por trás dela, que ela, quando falta dinheiro, ela aporta o dinheiro para o município aqui, para a entidade aqui. Mas para a instituição, mas isso vai ter um prazo, não vai ficar toda a vida, como eu falei, até um limite eles vão, depois acaba, né, desistindo, a instituição manda fechar ou diminuir o número de acolhidos. Agora o Lages não. O Lages não tem ninguém por eles, são eles. É a direção. Então eu vejo que muitas vezes, lá, toda a direção deles, que eles ficam descabelando lá, tentando recursos, através de bazar, através de... tentando se aportar para se manter. A ação da população mesmo. Da população, o empenho da população em manter aquilo ali. Então são as 2 instituições hoje que eu tenho grande carinho, a gente conhece o trabalho que é realizado ali. Rapaz, você vai tanto numa casa como na outra, você vê que assim é um trabalho, o carinho que os cuidadores têm com os acolhidos, a forma que eles são tratados. Por exemplo, tem um atendimento médico dentro do Lages, como tem um ambulatório dentro da Casa dos Pobres. Fisioterapia, psicólogo. Esses dias, eu fui até um evento na Casa dos Pobres, né? Foi uma pessoa comigo. E foi até muito engraçado, que quando eu chego lá, as pessoas me conhecem, mas quem mais frequenta a instituição, né? Tudo bom, pô, obrigado. E tem uns acolhidos que já me conhecem. E tem um acolhido que ele fala comigo. O Gelson. O Gelson, por exemplo. Gelson vai dar o que dessa vez? Vai dar um pouquinho para a gente dessa vez. Ele que deu isso, ele deu aquilo. Ele que reconhece a gente como benfeitor da casa. Rapaz, é engraçado. Ele fala assim, e meu rádio? Que tal meu rádio? Vou dar um rádio presente a ele também. Eu tenho que ver se o seu irmão autoriza a dar o rádio a ele. Então é um negócio assim, que é um carinho que se tem. Aí você vê as pessoas falando com você. Então uma pessoa que estava comigo, ela falou comigo, não, é engraçado, que eles reconhecem, né? Mesmo com a deficiência mental deles ali, eles conhecem você, lembram o que você fez por eles e ficam acompanhando. É um negócio até emocionante, entendeu? Esse carinho que eles têm comigo também lá. Então eu fico muito grato. Mas é isso, né? Aí que eu falo assim, então, seu mandato de vereador, eu poderia me limitar a fazer o quê? A fazer uma entrega, eles lá fiscalizando, e ficar reclamando da cidade. A cidade tem, olha só, tem 1000 defeitos. A gestão, acho que não é uma gestão boa que nós estamos aí. A gestão passada foi ruim também. O Estado foi horrível. Então, agora, eu ficar criticando não adianta. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu falo a vocês que a gente tem que marcar o mandato da nossa história na política. Nós temos que mostrar o seguinte, eu posso fazer, eu quero fazer para minha cidade. Porque se o prefeito sai, a gente fica aqui na cidade,
Na verdade, o que você conquistou para a cidade vai ficar. Como está ali quadra de skate, como está as benfeitorias, a qualidade de vida dando os acolhidos, como está a FAP, está lá o muro que nós conseguimos construir e outras coisas mais. Então, esse é o diferencial da Casa Política. Então, e eu acho que a Casa Política de Nova Friburgo, eu sempre digo isso, vou repetir, ela tem que se unir mais ainda em prol da nossa cidade. A coisa de marcar o mandato, que o Nami fala sempre, você vê, quando já tem 50 e tantos anos que o viaduto Jeremias de Matos Fontes foi construído, todo mundo sabe que o Heródoto era diretor do DR. Todo mundo sabe que a Via Expressa começou com o Alencar Pires Barroso, o Paulo Azevedo terminou, que se não existisse a Via Expressa hoje, Olaria era um caos total, já não funcionava mais. Então é marcar o mandato. Agora, voltando ao negócio de emenda, acho interessante que o povo não sabe. As emendas, quando o parlamentar lá, ele tem aquele valor que o Nami fala, e o Hugo destina, vamos supor, R$250 mil para fazer a quadra de skate debaixo do viaduto Jeremias de Matos Fontes, no final da McNive, que foi maravilhoso, tira as crianças de rua, tira adolescente do crime. Se esse projeto não for rigorosamente preenchido, feito, aí o Nami fala, seguido todos os trâmites, esse dinheiro não vem. Por isso que você vê muito falar que a emenda foi devolvida. Por quê? O município não teve capacidade lá junto ao seu órgão para preencher todos os requisitos e essa emenda vir para a cidade. Porque não seja simplesmente o deputado na bancada lá, 250 mil para construir uma quadra de skate de Friburgo, 200 mil para reformar o posto de saúde de São Geraldo, que aí vem esse dinheiro. Não, aí vem, é igual você fazer um financiamento numa caixa econômica de uma casa. Eu quero financiar, só chegar lá não, você tem que preencher todo aquele requisito, como é que você vai, o fiador, seu nome, a sua renda, para poder ver quanto você pode pagar. Então, a emenda parlamentar, o Nami costuma falar que no governo anterior chegou até a dar problema. Nesse governo, com todos, a gente não... É o que o Nami falou, nós não estamos aqui para crucificar ninguém, mas as coisas, pelo menos o que é bom, você tem que falar. Nesse governo, todas as emendas do Nami estão saindo. Agora já está, os climatizadores já estão aí na Secretaria de Ação Social e vão ser entregues. Isso é a verdade. Quando você faz cadastramento da emenda parlamentar, não adianta o deputado só, mandei a emenda. Você tem que ter um procedimento, você tem que acompanhar ela em Brasília, tem que acompanhar ela em Friburgo, você tem noção. Eu geralmente vou ao Rio de Janeiro, no gabinete do deputado Guléo lá, junto com a assessoria dele, a gente acompanha de perto. Tem uma pessoa que fica em Brasília, uma no Rio, aqui em Friburgo, monitorando isso. A van e o Saveiro, que entregou por último, que está falando aqui, vocês podem lá comprovar, são duas vans, Saveiro. Foi uma burocracia. No final, o dinheiro tinha e Nami ligou para a Frivel para tentar, porque senão perdia o dinheiro para comprar o Saveiro. Aí não tinha, aí é engraçado, você tem que... Porque, na verdade, assim, é muito burocrático, né? Até para você entregar o carro, você tem que estar com adesivo do Ministério que vier Federal. Rapaz, o adesivo que pagou fui eu. Vamos para o nosso querido Ney, nosso diretor e nosso Roberto. Vamos fazer um intervalozinho. Daqui a pouco a gente está de volta com o programa do vereador Nami Nassif.